Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje vamos para o capítulo 7 do livro Palavras de Vida Eterna, Melhorar para Progredir. E ele já traz um trechinho do Novo Testamento, de Mateus, capítulo 25, versículo 15. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Jesus. Vamos à leitura para compreender isso aqui. Melhorar para progredir. Eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Não te percas, desse modo, na lamentação indébita. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos cismos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Capítulo 7, melhorar e seguir, melhorar para progredir. Para a gente entender esse texto que Emmanuel nos traz hoje, eu trouxe a parábola inteira que ele vai falar aqui. Que assim, é de Mateus, o trecho do texto é Mateus 25, 15, mas vamos um pouquinho antes e um pouquinho depois. Nós vamos do Mateus 14 até o Mateus 30. Perdão, o Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Nós vamos até o 30, é o que eu trouxe aqui. Ó. Acontecerá, isso é Jesus falando, acontecerá como um homem que ia viajar para o estrangeiro, chamando seus empregados, entregou seus bens a eles. A um deu 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua própria capacidade. Em seguida viajou para o estrangeiro. Ele demonstra que os empregados, o patrão chamou os empregados e distribuiu esses talentos, que nós já vamos ver o que é, para cada um. E aí continua o versículo 16. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Quando o patrão retornou, cada empregado retornou-lhe aquilo que lhe foi dado, mais o acréscimo. Então, aquele empregado que recebeu 5 e fez mais 5, recebeu um elogio do patrão. Aquele que recebeu 2 e lucrou mais 2, também participou da alegria do patrão de ver seus bens prosperarem. Já aquele que recebeu 1, enterrou e devolveu o único que recebeu, não teve elogio nenhum. E o patrão lhe respondeu da seguinte maneira: empregado mau e preguiçoso, você sabia que eu colho, que onde eu colho não plantei e que recolho onde não semeei. Então você devia ter depositado o meu dinheiro no banco para que, na volta, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Por quê? A todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse empregado inútil, joguem-no lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. O que ele está falando aqui? De dinheiro, de rendimento, de fazer render o patrão. É claro, a lição de Jesus não vem falar de dinheiro, mas ele aborda de uma maneira em que nos atrai a percepção, nos atrai o interesse. Por quê? Ele vai falar da materialidade, que nós estamos mais próximos da materialidade do que a angelitude.
né? Tudo que envolve a materialidade nos atrai. Ele usou essa parábola na sua inteligência para que nos fizéssemos perceber. E o que eram esses talentos? Era dinheiro mesmo? Trazendo agora para o lado espiritual da vida, o que ele queria dizer com isso, esses talentos? Deus nos concede condições para evoluirmos, por isso que a gente vem aqui para a Terra. A gente vem aqui numa passagem temporária para que evoluamos. De acordo com o quê? Com as nossas atitudes, de acordo com os nossos comportamentos. Como no exemplo da parábola, os talentos que nós recebemos são as condições que nos aperfeiçoam. Só que a gente não enxerga dessa forma. A gente enxerga quando é pecuniário, quando é financeiro, quando é dinheiro. Então aquilo me dá uma satisfação, eu presto um serviço, ganho dinheiro, então aí sim. Mas as condições pelas quais nós passamos, que muitas das vezes nós chamamos de problema, é o que nos aperfeiçoa. É o que nos dá a capacidade de interpretar e ir adiante, saber passar por aquilo. Mas a gente não vê dessa forma. Por quê? Uns dispõem de recursos financeiros. Então, aqueles que dispõem de recursos financeiros, que é o talento que Deus deu a ele, o talento no sentido de saber fazer, de saber trabalhar, de saber oferir o seu ganho, então que ele use esse dinheiro da melhor maneira. O outro, por sua vez, não dispõe da mesma quantidade financeira daquele, mas ele dispõe de tempo. Então, o talento dele é tempo. E através desse tempo, ele faz prosperar, ele faz o quê? Progredir. De que maneira? Com a sua atitude. Assim como o outro com o dinheiro auxilia, ampara e ajuda, esse com o tempo que ele tem, ele auxilia, ampara e ajuda. Da forma que cada um, da capacidade que cada um tem. Então, Deus dispõe tudo para que nós progridamos. Mas o que acontece muitas vezes com a gente? A gente faz como aquele servo inútil, aquele trabalhador inútil. Pega o talento, reprime e não faz nada. E aí Deus chega e fala, por que não usaste o talento? E que talento é esse? É isso que eu estou dizendo, não é só o dinheiro, não é só o tempo, é a condição de ser bom para o próximo. É a condição de que eu tenho esforço, como a gente aprendeu lá no Livro dos Espíritos, que todo trabalho é uma função útil, uma atividade útil, ser útil para o próximo, de alguma maneira. E eu não canso de falar aqui, que toda semana a gente está batendo nessa tecla, seja às vezes pelo silêncio, pelo simples fato de estar junto do outro num momento difícil, onde as palavras se tornariam supérfluas diante do sofrimento, mas eu estou junto com você. Então, de alguma maneira, eu estou usando o talento de quê? Da compreensão, da compaixão, do auxílio ao próximo naquele momento de dificuldade, para que não agrave, para que a cólera não tome conta, para que a ira, a vingança pelas próprias mãos, não se prospere. E eu seja ali o quê? A cabeça que pensa. Eu seja ali o quê? Aquele discernimento divino. E fala, não faz isso que vai piorar. Contém aquela situação, não deixa a briga prosperar. É nesse sentido que a gente pode nos esforçar a si mesmos. Porque poderia pensar, mas se eu me esforço pelo outro, o outro vai sair em vantagem. Mas não espera retribuição. Essa é a dificuldade nossa. A gente sempre espera algo em troca. A questão não é essa. A questão é fazer o bem pelo bem como se fosse como um hábito. Tornar isso um hábito. Então a escolha é minha. Ou eu fico reclamando, praguejando, ou eu saio, trabalho e faço alguma coisa. Com o quê? Com os talentos que Deus me capacitou. Um tem facilidade na fala, então ele vai fazer palestra. Vai ajudar, vai estudar. O outro é muito solidário, ele gosta de ouvir as pessoas. Vai no atendimento fraterno, numa casa espírita. O outro tem condição financeira vantajosa. Vai ajudar pagando, contribuindo, do que forma. Não esvaindo o outro, sugando tudo que ele tem. Pelo contrário, fazendo que as coisas se equilibrarem, mais ou menos se equilibrarem. Ajudando ao próximo. Aquele que sofre, o outro sofre menos. Então dá a mão e carrega, vamos junto. Essa é a interpretação. E isso é o talento que Deus nos capacitou. A misericórdia. Misericórdia nós temos uns pelos outros. A gente não pede o tempo inteiro, Senhor, tem de misericórdia de mim? Então como que eu também executo essa misericórdia se eu peço a Deus, se eu peço a Jesus? Executando para com os outros. Isso é um talento que Deus também me deu. Ele me ensina. É executar isso no dia a dia. Né? E que
eu trago aqui para concluir a fala de hoje, né, esses talentos divinos recebidos não sejam enterrados que nós temos. Eu trago um trechinho do capítulo 69, Riqueza e Felicidade do Espírito da Verdade, que diz assim: lembra-te, pois, de que todos somos ricos de alguma coisa ante o suprimento divino da divina bondade, e usando os talentos que a vida te confia na missão de fazer mais felizes aqueles que te rodeiam, chegará o momento em que te surpreenderás mais rico que todos os ricos da terra, porquanto entesourarás no próprio coração a eterna felicidade que verte do amor de Deus. Emmanuel, no Espírito da Verdade, capítulo 69. Está vendo? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para doar, da mesma maneira que o mais rico não precise nada, não tenha nada que receber. Esse é o ensinamento. Então que aproveitemos os talentos. Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se vê. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.